Direito e Literatura está de volta para debater o tema os domínios da linguagem. O Adriano tem uma pequena provocação, discordância com o Mário, falou sobre quem funda o quê. Então, era essa ideia, que é uma ideia muito heideggeriana de fato, que é a ideia de que a linguagem abre o espaço para o mundo. Quer dizer, sem linguagem... a casa do ser, para brincar com o poema de antes. Exatamente, para brincar justamente com isso. E eu adoro uma interpretação da metafísica do Aristóteles, porque o Aristóteles diz, o ser se diz de várias maneiras. E quando os filósofos lidam com essa frase, eles lidam muito frequentemente com a ideia de que esse ser, ele está identificado. Então, você tem uma coisa ali que é uma coisa, digamos assim. Mas há uma leitura que eu aprecio muito mais e faço essa leitura, é a seguinte, quer dizer, há uma maneira quase lógico-gramatical de ler o Aristóteles nesse sentido. Quando ele diz o ser se diz de várias maneiras, ele pega simplesmente a cópula, que é o verbo ser, e diz como é que o verbo ser se apresenta na linguagem. Às vezes o verbo ser funciona como simplesmente identidade, né? Lênio é professor na Unicinos, é uma identidade. Às vezes é uma predicação, ele funciona como predicação, e assim Aristóteles vai mostrando as várias maneiras do ser se dizer. E isso desmancha um pouco a ideia reificada, quer dizer, de entificar isso sobre o que estamos falando. Eu gosto disso porque, de fato, a linguagem, não há humanidade mais sem linguagem, mas a humanidade não começou com a linguagem. Por isso eu gosto tanto da ideia do Everett, que é a história. Quando nós falamos em 60 mil gerações, nós dizemos o seguinte, a linguagem não foi feita assim de uma hora para outra, e apareceu e começamos a falar. Não, nós interagimos, nós criamos isso, e nós fomos fazendo isso como um meio de comunicação entre nós num longo período. De tal modo que, claro, não é mais o mundo com o qual nós nos relacionamos, é também um mundo mediado pelas relações que nós temos via linguagem. Mas a linguagem não é a instauradora das coisas como tal. A linguagem, nessa diapasão aqui aristotélico, é o lugar da verdade num sentido também muito lógico, que é só proposições, só juízos podem ser falsos ou verdadeiros, né? E esse é um dado técnico muito interessante. As coisas não são verdadeiras ou falsas, no sentido, digamos, esse que interessa para o conhecimento, né? Embora tenha coisas artificiais ou coisas não artificiais. Mas o juízo, a estrutura proposicional é que pode ser verdadeiro ou falso. Nesse sentido é que ele é o lugar da verdade. A linguagem é o lugar da verdade, mas no sentido lógico. Nesse sentido, sempre os próprios neopositivistas foram sacar isso para dizer que eu não vou discutir se João foi à venda, mas vou discutir o enunciado. Isso. E o enunciado significa o conteúdo e alguém falando que o João foi à venda. Então, claro, se alguém disse, bom, aí pode ser verdadeiro ou falso. Aí pode ser verdadeiro ou falso. Se está lá colocado no quadro e ninguém, não pode ser verdadeiro ou falso. Isso para o direito tem uma importância ímpar, né? Sem dúvida. A gente volta a isso, perguntar para... depois, se tu quiser fazer a réplica ou a tréplica, a Maria Eugênia, sobre os teus estudos com relação às relações de gênero, a questão da linguagem, a autora que você trabalha, Fraser, como é que você... Isso é um prato cheio, né? Esse aspecto linguístico me toca muito, o Lênio, porque tem uma autora, a Judith Butler, né, que ela tem uma concepção de que a própria linguagem, ela molda discursivamente os corpos, né? Não existe um corpo, não existe... Quer dizer, o sexo não é um substrato politicamente neutro sobre o qual vai incidir a cultura, né? O sexo é como se fosse um regime epistemológico, historicamente contingente, é uma linguagem, acima de tudo, que vai, em alguma medida, modelar a forma como os corpos são percebidos e interpretados. Então, ao mesmo tempo em que a linguagem ela pode ser interpretada como uma forma de opressão das minorias sexuais, das minorias dissidentes, ela também é um instrumento para, e é um caminho para a superação da subordinação. Né? E a Ben Habib, ela vai criticar essa ideia da Butler, porque a Butler tem a ideia da performatividade. A Ben Habib vai dizer... Olha, essa ideia de performatividade é um conjunto de atos encadeados sem um autor, né? É uma máscara sem um autor que está por trás, né?
Aí ela desenvolve a ideia de self-narrativo. Nós somos selves narrativos, nós construímos nossas identidades imersas em redes de interlocução, né? E aí você tem todas as narrativas de gênero, as narrativas familiares, as narrativas linguísticas, até as macronarrativas dos movimentos sociais ou das identidades coletivas. E a questão que a Ben-Habib coloca para Butler é a seguinte: é possível haver ressignificação sem a comunicação de agentes inseridos em jogos linguísticos? Quer dizer, ela é como se a Butler não tivesse efetivamente um conceito robusto de agência linguística, né? A ideia de reflexividade ainda não foi suficientemente delineada, embora na obra Corpos que Importam, que foi depois de Problemas de Gênero, a Butler desenvolveu um certo conceito de agência linguística, mas que ainda não é suficientemente robusto, né? Tendo em vista as pretensões conceituais da Ben-Habib, né? Essa é uma pauta? O que a Maria Eugênia está dizendo faz parte da sua própria réplica e tréplica, porque sim, qual é o papel da linguagem? Eu sou simpático a uma ideia de Heidegger do mundo prático, né? Do lidar com. Então, se o marceneiro vai trabalhar com uma madeira, ele não vai escolher um pinus para fazer um móvel nobre ou uma porta, né? Um pinus ilhote, porque essa madeira não suporta, não tem os dados naturais para fazer a transformação. Ele vai escolher um carvalho, né? Então, entre o artesão que já tem uma linguagem aí do fazer, né? Do fazer há uma linguagem, ele vai fazer uma interação com o dado prévio, mas que esteja de acordo, que suporte, né? Por outro lado, nós temos um problema com o advento da ciência moderna mais avançada, que não respeita mais esse dado prévio, né? Vamos dizer assim, o Kunststoff, né? O artificial, né? Ele é feito tal que suporta qualquer coisa, né? Ou praticamente qualquer coisa. Então, aí é um problema, eu acho que muito interessante, das consequências dessa posição que vivemos hoje com o avanço da ciência, em relação ao que tu traz, o que seria esse prévio, né? Por outro lado, o que Kant faz quando Kant se pergunta o que é um objeto, né? E Kant vai dizer, né? Esse dado, a natureza, ou não sei, diz Kant. Por quê? Porque sempre que eu vou me aproximar da natureza, eu estou mediada pelas condições de possibilidade de experiência. Uma experiência, ela não se dá sem a nossa condição humana, que põe as condições de possibilidade da experiência. E essas condições de possibilidade, que a gente não dizia, é a linguagem, mas o grande reunidor disso é a linguagem. Então, há uma questão entre linguagem e natureza. Como se dá esse encontro, né? Não podemos negar a natureza, mas o que a linguagem faz com a natureza, né? Isso que é natureza e cultura, né? Aí eu queria perguntar para vocês, Adriano, que dessa questão hoje, qual é a relação disso na medida em que o que a Maria Eugênia fala sobre Butler, ela pega e hipostasia a linguagem, o que faz com que, por exemplo, eu não sei, a minha pergunta é, por trás de uma tese como de Butler, não está a ideia de que você tem que abrir uma reunião dizendo bom dia a todos e a todas, porque a palavra, se fosse só todos, seria excludente? É a minha pergunta, e é muito sincera, eu tenho curiosidade de saber a opinião de vocês sobre isso, se há relação disso ou não. Se nós aceitamos essa posição,
nós vamos dizer, bom, nasce uma criança e qual é o nome dela? Temos que esperar que ela diga. Isso é uma provocação aí, então digam aí. Nasce uma criança, Entendi. que roupa vamos dar? Vamos esperar. Rosa ou azul? Não, vamos esperar. Sim, você não veste a criança. O que vai acontecer com essa criança? Gostei da provocação do Mário também. E depois quero ouvir a Maria Eugênia sobre isso. Então, deixa eu pegar um gancho aqui com a questão do gênero, que ela mencionou uma frase que veio, que é a palavra, ela como que constitui o gênero, né? Então a palavra faz isso. Mas é muito interessante que no modo como as pessoas aderem a certas identidades de gênero, está incluído o modo como ela se veste, está incluído também, quer dizer, modificações do corpo. Se tudo se passasse na linguagem apenas, as pessoas simplesmente se diriam, eu tenho essa identidade e está resolvido. E isso passaria para os demais, né, porque nós estaríamos apenas nos domínios da linguagem. Então, para dizer o seguinte, não, as pessoas querem que o corpo também tenha a mesma identidade e essa identidade seja expressa por uma palavra que corresponda. E, portanto, a palavra é parte deste movimento social para que ele se afirme, para a afirmação da identidade. Mas a identidade passa também por um corpo. Então, a ideia de que do culturalismo exacerbado é uma ideia vã em vários sentidos, porque ela perde a dimensão justamente do mundo. E então nós temos que manter aqui... Não dá para... É a mesma coisa dizer que não posso matar o sujeito da relação de objetos e transformar tudo em estruturas. Isso. Tem um cara que faz... Tá ótimo. Se você vai precisar de estruturas, mas você precisa de matéria para ser ligada nessa estrutura. Então, sem essa manutenção de um fio materialista aqui, nós estávamos falando, o Mário mencionou Kant, as condições de possibilidade estão dadas, mas nas condições de possibilidade estão dadas a matéria. Né? Quer dizer, isso que vem não sou eu que dou. Isso está lá. Porque eu não sou construtor de mundo no sentido de um Deus que faz, que pensa e ao pensar as coisas elas passam a existir. Não somos demiurgos, né? Exatamente. No bloco que vem eu abro com a Maria Eugênia para ver a opinião dela sobre isso, né? Que diz isso é muito importante nessas questões de gênero e o papel da linguagem e os discursos feitos por legislativos ou judiciários feitos por homem branco, masculino, essa ideia que se tem, não é, Maria Eugênia, como que isso é respondido? O Direito e Literatura vai para um intervalo e na volta a gente continua discutindo e trazer isso um pouco também mais para o direito, que também fica sob os domínios da linguagem. Nós já voltamos.